Olá, aqui é a voz do coração noturno falando com você. Tem uma coisa estranha nas mágoas antigas, elas não avisam quando voltam. Você pode estar bem durante o dia inteiro, trabalhando, respondendo mensagens, sorrindo para quem te pergunta como você está. E aí chega a noite. O silêncio bate devagar e aquela dor volta como se nunca tivesse ido embora. Você já tentou descrever essa dor para alguém e no meio da frase percebeu que as palavras eram pequenas demais, que não existe vocabulário suficiente para explicar o tamanho daquilo que ficou dentro de você? É porque algumas feridas não cabem em explicação, elas cabem só em silêncio. E é por isso que você as carrega sozinho há tanto tempo, não porque não confia em ninguém ao redor, mas porque você mesmo não encontrou o jeito de nomear aquilo que dói. Essa palavra é resíduo. Sabe o que fica no fundo de um copo depois que você bebe tudo? Aquele depósito escuro que ninguém vê enquanto o copo está cheio, mas que aparece quando esvazia? É isso que acontece com certas experiências que a vida nos dá. Enquanto o dia está bem cheio de barulho, o resíduo fica quieto no fundo. Mas quando a noite esvazia tudo lá fora, ele sobe, e você sente o gosto amargo de algo que achava que já tinha ido embora faz tempo. Se tem, escreve aqui embaixo só isso: ainda carrego. O que ninguém te conta sobre mágoa antiga é o seguinte: ela não some com distração, ela hiberna. Você pode passar meses sem sentir nada, construir uma rotina nova, conhecer pessoas novas, pintar por cima com camadas de ocupação e propósito. E parece que funcionou, parece que finalmente passou. Até que um cheiro, uma música, uma luz de fim de tarde do jeito certo e tudo que estava hibernando acorda de uma vez só. Não é recaída, não é fraqueza, não é sinal de que você não evoluiu. É só a natureza honesta da dor humana. Ela não segue calendário, ela não respeita quanto tempo já passou, ela ressurge quando encontra qualquer brecha. E a noite é a maior brecha que existe, porque de noite você finalmente para. E quando você para, ela fala com mais força. O que muita gente faz é tentar não parar nunca, encher a agenda, ligar a televisão antes de dormir, checar o celular até o sono vencer, tudo para não ficar no silêncio com aquilo que dói. Mas o silêncio sempre ganha no final, e quando ganha, cobra tudo o que você devia. Esta noite você está aqui. Isso significa que o silêncio ganhou de novo, e que talvez, só talvez, você esteja finalmente bem pronto para não fugir mais. Escreve nos comentários o que você normalmente faz para não sentir. Pode ser uma palavra só. Antes de orar, preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você ainda nessa vida. Você não precisa ter perdoado para orar. Você não precisa ter superado para orar. Você não precisa chegar com a versão curada, a versão que já elaborou tudo, a versão que consegue falar sobre aquilo sem tremer a voz. Deus não atende só a versão final e polida. Ele atende rascunho, ele atende fragmento, ele atende exatamente o que você já é agora, nessa cama, nessa madrugada silenciosa e muito pesada, com esse gosto amargo que ainda não foi embora de dentro de você. Tem uma cena que eu penso quando imagino Deus diante de uma dor antiga como a sua. Não é uma cena de cura imediata, de lágrimas que param de repente, de paz que desce como um raio do céu. É uma cena muito mais simples e muito mais profunda. É a cena de alguém que finalmente encontra uma testemunha verdadeira. Alguém que olha para você no meio da sua dor mais feia, mais envergonhada e não desvia o olhar. Não tenta consertar, não tenta explicar o inexplicável, só fica presente do seu lado, só vê, só permanece sem pedir nada em troca. Coloca a mão no peito agora. Sente esse resíduo que subiu esta noite e deixa ele ser visto de uma vez por todas. Se você está pronto, escreve aqui: pode olhar, Senhor. Senhor,
Eu não vim com oração preparada, nem com palavras bonitas. Vim com o que sobrou depois que o dia acabou e o silêncio tomou conta de tudo. Tem uma coisa dentro de mim que não encontrou lugar para descansar ainda esta noite. Uma memória que não pediu licença para ficar, mas que ficou mesmo assim, por tanto tempo. Um peso que eu já tentei carregar de tantos jeitos que já nem lembro mais como era não sentir ele. Eu não sei te pedir cura porque não sei o que cura já significa para isso que eu carrego dentro de mim. Não sei se é esquecer, não sei se é entender, não sei se é só conseguir respirar sem apertar quando aquilo vem de repente, mas sei que você vê. Sei que enquanto o mundo inteiro passou por cima dessa ferida sem perceber, você nunca desviou o olhar uma vez sequer. E tem algo muito profundo em saber que fui visto, Senhor. Algo que alivia de um jeito que nenhuma explicação consegue alcançar. Então, esta noite, eu não te peço para tirar a dor. Te peço só para ficar do lado dela comigo, para que eu não precise mais carregá-la no escuro, sozinho, fingindo que não pesa. Fica, Senhor. Só fica. Porque às vezes a única coisa que uma ferida precisa não é de remédio, é de companhia. Amém. Se essa oração chegou no lugar certo dentro de você, escreve aqui: fui visto. Você chegou até aqui com uma ferida que o mundo não viu durante o dia inteiro. Carregou em silêncio, como sempre carrega, e mesmo assim, mesmo sem ter resolvido nada, mesmo sem ter encontrado a resposta que tanto procura, você fez algo que poucos conseguem fazer de verdade. Você parou. Você deixou o silêncio ganhar. Você se permitiu sentir com calma o que estava guardado lá no fundo. Isso não é pouco. É um dos gestos mais corajosos que existe dentro de um ser humano. Parar de fugir e ficar de frente com aquilo que dói de verdade. Essa ferida que você trouxe esta noite não precisava ser curada aqui. Ela só precisava de uma testemunha fiel. E hoje ela teve uma. Agora, deita. Deixa o corpo afundar na cama. Deixa os ombros descerem bem devagar. O que você entregou aqui não volta com o mesmo peso de antes, porque agora não está mais sozinho dentro de você. Foi visto, foi nomeado, foi entregue nas mãos de quem nunca dorme, nunca se distrai e nunca perde nenhum detalhe da sua dor mais funda. Você não precisa resolver mais nada esta noite, só precisa descansar com leveza. Se esse momento fez bem para você, deixa o like antes de dormir e segue o canal. Toda noite tem uma oração nova aqui esperando por você. A gente se vê amanhã. Deus abençoe você.